ministrar uma palavra aos irmãos. Deus falou muito comigo essa semana, nesse texto, nessa palavra, e algo que eu acredito que é muito importante para a vida da igreja. Na verdade, é um texto assim muito profundo. Eu ministrei alguns aspectos dessa palavra hoje pela manhã, ali na cidade de Divinópolis, porque nós entendemos que somos uma igreja só, amém? E os irmãos, alguns dos irmãos que estavam lá, principalmente os de Divinópolis, permaneceram lá. E é com base nessa palavra que as nossas células vão compartilhar, vão estudar a palavra nessa semana, né? Então, ou seja, nós ministramos pela manhã essa palavra e vamos ministrar agora novamente. Contudo, eu acredito que o ambiente, ou seja, ministrar ela aqui hoje à noite, no nosso culto, ela dá a gente tem um nível de liberdade maior para fazer isso, por estar na igreja, né? Pela manhã nós estávamos numa casa, era um culto assim, tinha muitos visitantes, que tinham assim, algumas situações que não era adequado a gente abordar algumas coisas que vamos abordar agora. Mas eu creio que Deus tem algo muito especial para fazer na vida da igreja. Eu quero falar de fato sobre retirar as cinzas do altar. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: retire as cinzas do altar. Quando a gente pensa em altar, né? E como Deus é bom, né? Durante o louvor aqui nós já ministramos algo sobre isso. Eu vou ministrar sobre o altar mesmo. E de fato, quando você ouve a expressão altar, você está aqui dentro, ou seja, e fala assim: vem para o altar. Normalmente a sua ideia é vir aqui para frente, né? Ou seja, essa plataforma aqui, esse palco aqui, que muitas pessoas chamam de altar. Mas nós precisamos compreender, na verdade, que o altar não é esse lugar aqui à frente. O altar é a sua vida, amém? No Novo Testamento, o altar é a pessoa, somos nós. Ou seja, se você conhece um pouco da palavra de Deus e quando fala do altar, você se lembra do Antigo Testamento e você vai se lembrar do quê? Do altar do holocausto, né? Que havia ali no tabernáculo, ou seja, e toda aquela cerimônia que era feita naquele período. Na noite de hoje, nós vamos abordar essa questão do altar. E nós entendemos que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, amém? Mas qual Bíblia? A Bíblia toda, amém? A Bíblia toda é a palavra de Deus. Nós como crentes do Novo Testamento, ou seja, nós temos uma expressão que não basta ser bíblico, precisa ser do Novo Testamento. Quando a gente fala isso, algumas pessoas têm a ideia de achar que o Antigo Testamento não tem valor nenhum. E na verdade isso não é ou seja, isso não é uma verdade. O Antigo Testamento tem valor, sim. O Antigo Testamento tem muito valor, até porque os escritores bíblicos, ou seja, o apóstolo Paulo, o escritor aos Hebreus, ele diz que o Antigo Testamento é a sombra do Novo. Agora, nós que somos crentes do Novo Testamento, crentes da Nova Aliança, nós precisamos olhar para o Antigo Testamento não como eles percebiam, mas nós olhamos a partir do que? Da revelação que nós temos, que é o Novo Testamento. Ou seja, a lente que nós usamos para ler o Antigo Testamento é o Novo. Toda vez que alguém me pergunta assim: eu queria ler a Bíblia toda, eu queria aprofundar na palavra de Deus, por onde que eu começo? Eu começo do Gênesis. Sempre que eu tenho a oportunidade de aconselhar alguém, eu sempre digo para começar primeiro do Novo Testamento. Por quê? Porque o Novo Testamento, além dele ser assim, muito cativante, assim como o Antigo Testamento também mas ou seja, você vai ter uma visão mais ampla para na sequência você compreender melhor o Antigo. Por isso que nós entendemos e dizemos o seguinte, que o Novo Testamento é a nossa regra de fé e prática. Todas as nossas práticas, elas estão embasadas no Novo Testamento. Mas isso não significa que nós podemos rasgar ou retirar o Antigo Testamento da nossa Bíblia. Ou seja, nós precisamos olhar para ele e entender que é a revelação do Senhor. Contudo, nós olhamos para o Antigo Testamento a partir de Cristo. Amém? Amém ou não amém? Nós olhamos para isso, por quê? Porque nós cremos nisso. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, né? No livro de Levítico, o capítulo de número 6. Levítico, capítulo 6. E nós vamos ler alguns versículos que estão a partir do verso 8. E eu creio que nessa noite Deus quer mexer com algumas coisas que são profundas na sua vida. E eu acredito que, assim, você não sairá daqui como você entrou. Você crê nisso? Amém. Sim ou não? Você crê mesmo? Amém. Então ore comigo assim, diga assim: Senhor Jesus,
Eu creio que quando eu abro a Bíblia, eu aprendo alguma coisa, eu aprendo algo novo, e eu quero mais do que aprender, eu quero colocar em prática aquilo que o Senhor vai ministrar na minha vida. Então eu peço que o Teu Espírito Santo haja na minha vida com liberdade. Quebra agora toda resistência, todo impedimento, para que eu possa fluir, receber de tudo que o Senhor tem para mim. Amém? Você achou? Amém? Levítico, capítulo de número 6, a partir do verso 8 a 13, que nós lemos. E aqui eu vou ler e vou fazer um pouco diferente do que eu fiz pela manhã. Eu vou trabalhando a partir do texto, para depois a gente trabalhar os princípios. Amém? Levítico 6, a partir do verso 8, nós encontramos aqui uma instrução do próprio Deus a Moisés. Qual que é o cenário em que o povo está? O povo havia saído do Egito e estava a caminho de Canaã. Eu já ministrei isso aqui muitas vezes, e nós entendemos que essa trajetória, a saída do Egito, a passagem pelo deserto e a chegada em Canaã, ela tipifica para nós a nossa vida. É a experiência que nós temos com Deus no nosso dia a dia. Porque um dia nós estávamos presos, escravos no Egito. O Egito tipifica o mundo. Quantos aqui viveram presos, viveram de fato, ou seja, nesse Egito de escravidão em algum tempo da sua vida? São muitas as escravidões, vícios, ignorância. Às vezes você não fazia nada, você era uma pessoa ótima, mas você não servia Jesus ainda. E se você for uma ótima pessoa, mas você não servir Jesus, você não crê no Senhor Jesus Cristo, você vai ser dessa ótima pessoa para o inferno. Por quê? Porque não há salvação fora de Jesus. Não há salvação em nenhum outro nome, a não ser Jesus Cristo. Amém? E de fato o Senhor nos libertou. A Bíblia fala que Ele nos libertou do império das trevas, do governo das trevas, e nos transportou do império das trevas para o reino do seu amor. Amém? Mas então, ou seja, de fato, a saída do Egito e a entrada no deserto, o caminhar no deserto, ele tipifica esse processo em que nós estamos na nossa vida até a terra prometida. O que é a terra prometida? É o centro da vontade de Deus. Amém? Fala assim: a terra prometida é o centro da vontade de Deus. Nesse processo você passa por inúmeras experiências. E aí, ou seja, de fato, a travessia do Mar Vermelho, ela tipifica o quê? É um grande ato, e de fato tipifica o batismo, né? É o momento em que você, de fato, ou seja, morre para o mundo e nasce para Deus. Amém? E nesse processo, ou seja, os nossos irmãos aqui, eles saíram do Egito, eles passaram pelo Mar Vermelho, eles receberam agora a lei do Senhor, a instrução do Senhor, a palavra do Senhor. Agora, Deus tirou eles do deserto, do Egito, para que eles pudessem se relacionar com Deus. Deus tirou aquele povo assim, para que vocês possam me cultuar, para que vocês possam desenvolver um relacionamento. Agora, todo relacionamento, a gente precisa saber como que funciona. Ou seja, e Deus faz o que? Eles sabem, mas eles não sabem ainda direito como fazer. Então o que Deus faz? Deus institui e traz algumas regulamentações para a forma que eles deveriam se relacionar com Ele. E a gente percebe que tudo isso nada mais do que uma sombra, uma preparação para aquilo que havia de vir. Então nós encontramos aqui, de fato, o livro de Levíticos, a partir do verso 6, onde nós lemos, nós encontramos o Senhor dando uma instrução a Moisés, para que ele passasse ao povo, para que a partir disso eles pudessem servir o Senhor. Amém? Verso 8: o Senhor disse a Moisés: dê este mandamento a Arão e a seus filhos, a regulamentação acerca do holocausto. O que é o holocausto? O holocausto é o sacrifício. Nós estamos aqui para oferecer um culto ao Senhor. Amém? Ou seja, nós não temos um altar aqui. O que é o nosso culto? O nosso culto é a nossa adoração, é a nossa devoção. Ou seja, quando você adora o Senhor, quando você devolve o seu dízimo, quando você recebe a palavra, tudo isso faz parte do culto.
é o que você está, ou seja, de fato, oferecendo ao Senhor. E nesse tempo, eles ofereciam ao Senhor animais para que pudessem ser consumados, ou seja, consumidos. E de fato, ou seja, eram ofertas que eles faziam ao Senhor. E essa oferta, o sinal que a oferta havia sido aceita, era que o que? Eles colocavam a oferta e o Senhor enviava fogo. O fogo era o sinal que Deus estava aprovando, recebendo essa oferta. O texto diz, olha, ele terá que ficar queimando até de manhã sobre as brasas do altar, onde o fogo terá que ser mantido aceso. Fala assim, o fogo tem que ser mantido aceso. Então, ou seja, aqui nós percebemos o seguinte: quem prepara o holocausto, quem prepara aquilo é o homem, amém? Essa é a parte do homem, amém? E qual que é a parte de Deus? Enviar o fogo. O fogo é a provisão que vem de Deus. Ou seja, o homem organiza o altar e mantém o fogo, e o Senhor envia o fogo. Só que aqui diz que os sacerdotes, eles deveriam fazer o quê? Manter esse fogo aceso. Continuando o texto, verso 10: o sacerdote vestirá roupas de linho e os calções de linho por baixo, retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu no altar e as colocará ao lado do altar. Então, ou seja, o fogo, o Senhor enviava o fogo, consumia a oferta, mas consumia também, ou seja, a lenha que estava ali, que fazia parte do altar. O sacerdote precisava fazer o quê? Ele precisava tirar aquelas cinzas, que eram o resultado daquele fogo. Agora, presta atenção comigo. Aquelas cinzas, em certa medida, elas eram inevitáveis. E aí o que acontece? Se elas não fossem retiradas todos os dias, o que aconteceria? Aquilo ia se acumulando. E talvez a melhor forma de você compreender isso, hoje no almoço a gente pôde experimentar isso, né? É que o quê? Que de fato, ou seja, quando você pensa ali, você que teve a oportunidade de morar na roça, você que teve a oportunidade assim de fazer comida com fogão de lenha, você sabe que aquele fogo do fogão de lenha, você não acende ele igual o da sua casa, né? Ligou lá, hoje você aperta o botãozinho, aperta assim, dá um choquinho lá e o fogo acende, né? Já viu? Ou então fala assim, não tem isso, mas você liga lá, risca o fósforo e acende. Fogão de lenha funciona assim? Não funciona. O que precisa? Você precisa ter uma preparação para aquilo. Você precisa ter a lenha certa e tudo. E na verdade as pessoas que já moraram na roça sabem que o quê? Que é comum, o costume é fazer o quê? É manter o fogão de lenha aceso durante todo o dia. Porque na hora que precisar, ele já está aceso. Você chega mais um pouquinho de lenha lá para ele poder pegar mais, para poder fazer o que você precisa. Certo ou errado? É assim que funciona, não é? Mas o que acontece? A lenha, ela produz cinza. E se você for colocando lenha e não tirar a cinza, qual que vai ser o resultado? Qual vai ser o resultado? O fogo vai apagar. Porque se for só chegando a cinza para trás, daqui a pouco o oxigênio não vai entrar ali mais, aí não tem combustão. Então, ou seja, qual que é a prática correta? É necessário fazer o quê? Tirar a cinza, colocar a lenha, para que o fogo pudesse ser mantido aceso. E no altar não era diferente. E Deus pegou os sacerdotes e falou o seguinte: vocês vão fazer isso. Vocês vão fazer o seguinte: todos os dias pela manhã, vocês vão tirar a cinza e colocar, o texto diz, né? Verso 11: depois que tirar a cinza, colocar a cinza do lado, o que você vai fazer? Você vai trocar a roupa, levar as cinzas para fora do acampamento, a um lugar cerimonialmente puro. Verso 12: mantenha-se aceso o fogo no altar. Mais uma vez, o fogo deve permanecer aceso, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele as gorduras das ofertas de comunhão ou das ofertas pacíficas.
Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar. Mais uma vez, não deve ser apagado. Querido, presta atenção, que a gente olha esse texto, a gente precisa compreender algumas coisas. Então, ou seja, o que nós entendemos? Duas coisas importantes. Os sacerdotes, eles foram separados ali para fazer o quê? Para que o fogo fosse mantido aceso. Arão e seus filhos são escolhidos por Deus para que eles pudessem fazer isso na casa de Deus, porque daquele fogo aceso dependeria todo o relacionamento do povo. E aí a gente percebe que Deus tem os seus propósitos, todos são importantes no reino de Deus, amém? Mas eu quero te chamar a atenção para algumas coisas, porque nós olhamos para esse texto e eu quero extrair desse texto alguns princípios que vão nos ajudar. A gente leu isso tudo e a gente entendeu o que? Primeiro, verso 13: o fogo deveria arder continuamente, ele deveria ser mantido aceso. Por quê? Porque o fogo representa a presença de Deus, a aprovação de Deus. O fogo, ele deveria de fato ser mantido aceso. Por quê? Porque, querido, não existe nada, não é possível a gente fazer a obra de Deus, a gente agradar a Deus, a gente expressar a Deus, se o fogo não se mantiver aceso. Agora, nós entendemos que primeiro, o fogo, quem gera o fogo é o próprio Deus, amém? Diga assim: o fogo é gerado por Deus. Mas manter o fogo aceso depende de quem? Do sacerdote, E quando você fala assim, nós, é isso mesmo. Por quê? Porque você é um sacerdote, amém? Ou seja, essa responsabilidade, ou seja, o fogo precisa arder continuamente, a provisão do fogo é o Senhor. Mas existem algumas coisas que podem impedir esse fogo de se manter aceso. E aí entra o papel do sacerdote do Antigo Testamento, que deveria fazer o quê? Tirar aquelas cinzas. E o texto diz que eles deveriam tirar quando desse uma folguinha, era isso? É isso que está escrito aí? Quando tivesse tudo bem, fala assim, não estou fazendo nada, vou lá tirar essas cinzas. É assim? Sim ou não? Não. Tinha que ser todo dia de manhã. Ou seja, você deveria, de fato, verso 11 diz, olha, depois de expirar suas vestes, tirar outras, e levará a cinza para fora do arraial. Isso aqui mostra que de fato a cinza, ela não tem serventia nenhuma. Se ela permanecesse ali, ela ia comprometer o sacrifício, comprometer aquela situação toda. Então, além de ser tirada, ela precisava ser colocada para fora. Amém? Existem coisas. O que é essa cinza? Essa cinza, de fato, são coisas que muitas vezes apagam o nosso fogo. São coisas que impedem, ou seja, o fogo de arder dentro de nós. Ou seja, e se você olhar na sua vida, você vai perceber que existem hábitos, atitudes, crenças, pessoas, coisas que apagam o seu fogo. Então, ou seja, o que precisa fazer? Precisa tirar isso. A terceira coisa que nós vemos nesse texto é que o sacerdote colocava lenha nova toda manhã. Percebe que de manhã ele limpava e de manhã ele fazia o quê? Colocava nova lenha, porque a lenha é o combustível. Amém? Fala comigo, a lenha é o combustível. Então o que acontecia? Todas as manhãs. Por que era de manhã? Isso dá para nós um senso de prioridade. Prioridade. Ou seja, o sacerdote, ele deveria priorizar o quê? O fogo precisa arder continuamente. Eu preciso tirar a cinza e colocar lenha nova. Verso 12 diz assim: o fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele toda manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas ou das ofertas de comunhão. Então presta atenção, nós temos aqui um ritual, algo que foi estabelecido pelo próprio Deus, para que os sacerdotes do Antigo Testamento, eles mantivessem a vida deles e a vida do povo num relacionamento perfeito com Deus. Era necessário, ou seja, por que eles deveriam oferecer sacrifícios? Porque era por meio do derramamento de sangue que os pecados eram
perdoados, né? Na verdade, ou seja, eles eram cobertos, né? E de tempos em tempos eles tinham que oferecer esses sacrifícios. Se você gastar um tempinho aí lendo o livro de Levítico, você vai perceber que existe uma grande regulamentação para vários tipos de oferta, para vários propósitos diferentes. Ou seja, esse era o trabalho deles, que em suma, que em resumo, seria o quê? Seria manter o relacionamento de Deus em dia com o povo. Ou melhor dizendo, manter o relacionamento do povo em dia com Deus. Você percebe a responsabilidade que eles tinham, sim ou não? Eles tinham, ou seja, e isso era algo que eles tinham que fazer todos os dias. Era a prioridade da vida deles, das muitas tarefas que eles tinham que fazer todos os dias. Eles tinham que se levantar e colocar isso para fazer. A gente olha para isso tudo e fala assim, muito bonito, muito organizado. Só que existe um problema que aconteceu aqui. No primeiro dia, depois que quem deu essa ordem foi o próprio Deus, amém? Deus deu essa ordem, Moisés passou para o povo. E no primeiro dia que eles estavam lá, cumprindo o seu trabalho, o fogo apagou. Já imaginou? Já imaginou que frustração? Já imaginou que eles foram separados por Deus, do povo, para trabalhar, e ali o que acontece? Qual que era o trabalho deles? Manter o fogo aceso. Se o fogo apagou, onde que esses meninos estavam? O que esses meninos estavam fazendo? Aqui, querido, essa é a realidade que nós vemos. Ou seja, o apagar do fogo representa o quê? Distanciamento, esfriamento. Representa o que nós ministramos nessas últimas semanas. Nós falamos sobre apatia espiritual. Por quê? Porque muitas pessoas deixaram o fogo apagar. E aí, ou seja, nós entendemos que hoje o sacerdote do Novo Testamento é quem? Nós somos sacerdotes. Pastor, o senhor não é o sacerdote? Não, eu não sou o sacerdote. Eu sou um sacerdote. Quem está do seu lado desse está sentado lá de outro. Percebeu? Por quê? Porque a Bíblia diz isso. No Novo Testamento nós somos o altar, amém? Mas nós não somos apenas o altar. Nós também somos o sacrifício. Nós também somos o sacerdote. E aí o que acontece? A responsabilidade é nossa. Quando a gente olha para essa situação, e a gente vai olhar o seguinte: aonde que esses sacerdotes estavam com a cabeça, que eles deixaram esse fogo apagar? Por quê? Porque eles tinham uma instrução clara de Deus, mas por alguma razão eles deixaram de fazer. E você já percebeu que muitas vezes isso acontece na nossa vida? Quantos erros que você já cometeu, que você sabia que era errado, mas mesmo assim você cometeu? Já teve essa experiência ou foi só eu? Percebeu? Era errado, né? Fiz assim mesmo. Eu fiz assim mesmo. Por que você fez? Aí você tem inúmeras desculpas, justificativas. Mas no final das contas, o resumo é um só: eu desobedeci. A gente olha para isso e percebe o seguinte: fala assim, olha, como que esses sacerdotes têm essa experiência, eles deixam o fogo apagar. Querido, segura um pouquinho. Antes de você se revoltar contra os filhos de Arão e criticá-los, eu queria que você pensasse comigo uma coisa: quantos aqui foram no encontro com Deus? Quantos? Me diz uma coisa: como que o seu altar voltou do encontro com Deus? Como é que foi? Você chegou aqui pulando, virando cambalhota e tudo mais, foi ou não foi? Você falou, chegou de jeito, não, você agora vai, eu vou servir a Deus, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro. Glória a Deus. E aí eu peço para você olhar a sua vida hoje. Continua? Ou não? Como é que está? Como é que está? Por que isso acontece? Percebe que na verdade, ou seja, o responsável do fogo não está ardendo na sua vida, querido. Nós precisamos entender o seguinte: qual que é o costume que nós temos? Nós sempre queremos colocar a culpa no outro. Ah, minha vida com Deus não está boa, mas também
nessa célula que eu faço parte. Não tem jeito de ter vida com Deus aqui. Também nessa igreja, também com esse pastor, com esse líder, com esses irmãos. E aí o que eu faço? Eu coloco a responsabilidade no outro. Por quê? É muito mais fácil. É muito mais fácil eu chegar e dizer o seguinte: hoje o culto não foi bom. Mas deixa eu te perguntar uma coisa: você está trazendo lenha para o altar pegar fogo? Você está tirando as cinzas para que as cinzas não impeçam o altar de pegar fogo? Ou você e eu somos um produto dessa geração que nós vivemos, que é a geração do fast food, geração do self-service, que você vai e come só o que você quer, que se você vem aqui hoje e não recebeu o que você queria, tem mais 10, 15 opções. E aí o que acontece? Eu coloco a culpa sempre no outro, mas eu esqueço que a responsabilidade é minha. O louvor hoje não foi bom. Deve ser esse pessoal que não está orando, que não está jejuando, que não está fazendo isso, está fazendo aquilo. Mas peraí, e você? Como é que está? Como é que está? Porque na verdade o que acontece? Nós somos é muito fácil criticar as pessoas. É muito fácil a gente pegar e fazer o seguinte: colocar a culpa nos outros. E a gente tem telhado de vidro. A gente não ora, a gente não lê a Bíblia, a gente não busca o Senhor, a gente não convida as pessoas. E aí a gente faz o quê? A gente só observa. Querido, observar. E olha, deixa eu te contar uma coisa: observar não muda nada. Não muda nada. Não adianta você achar que, olha, presta atenção, não coloque as suas expectativas nas pessoas. Sabe por quê? Porque as pessoas vão falhar. Querido, se eu não falhei com você ainda, segura a onda que daqui a pouquinho isso acontece. Vai acontecer. Mas olha, você pode ter certeza. Por quê? Porque nós somos falhos. Mas nós temos que entender o seguinte: o Senhor nos colocou juntos para que a gente pudesse servir uns aos outros. Mas a nossa expectativa, ela está no Senhor, não nas pessoas. Quantas pessoas aí, ou seja, essa geração, ela se acostumou a quê? A receber. A receber. Eu quero palavra, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas não tem vida com Deus. Mas não prega para ninguém, não testemunha para ninguém, não dá bom testemunho. Diz que quer Bíblia, mas só obedece aquilo que é conveniente, aquilo que agrada. E aí vai fazer o quê? E a gente está querendo o quê? Nós queremos o fogo, nós queremos a vida de Deus. E a gente olha assim: não, aqui não vai fluir nada. Pastor, me muda de célula, porque essa célula o pessoal ali não quer nada com Deus. Pastor, me faz isso, faz aquilo outro. Querido, sabe o que nós precisamos? Nós precisamos abrir os nossos olhos para a nossa vida e perceber o seguinte: olha, o que Deus quer, a provisão de Deus, que é o fogo, querido, isso nunca vai faltar. O fogo de Deus nunca vai faltar. Se você não está experimentando, se nós não temos experimentado, sabe por quê? A falha não está em Deus. O fogo se apagou lá, foi por causa de Deus? A culpa foi do sacerdote. Mas olha o que nós entendemos pela palavra de Deus nos nossos dias hoje. 1 Pedro 2,9. 1 Pedro 2,9 vai dizer o seguinte: olha, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Para quê? Você é isso tudo para se sentir bem, confortável? Não. Você é isso tudo para quê? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós precisamos compreender, querido, olha, não são a vida com Deus, a minha vida com Deus e a sua vida com Deus, ela não é construída apenas a partir do que as pessoas me falam. É lógico que pastores, líderes, eles podem ser uma bênção na sua vida se eles te influenciam, mas não adianta você saber se você não pratica. Não adianta você saber se você quer só receber.
ou se você faz da forma como você quer. Os filhos de Arão, Nadab e Abiú, foram os dois que estavam com o incensário lá, e eles eram responsáveis para o fogo não se apagar. Eles eram chamados. Eu quero dizer o seguinte: sabe quem são os responsáveis para que o fogo não se apague na vida da igreja? Somos todos nós, porque nós somos sacerdócio real. Eu não sou o sacerdote que ministra sobre a sua vida. Eu sou o seu líder, eu sou o seu pastor, eu sou aquele que Deus colocou para te apontar o caminho, para te direcionar. Mas olha, o sacerdócio, ele é de todos nós. Cada crente um ministro, cada crente um líder, cada crente um sacerdote. Essa é a nossa visão. E isso tem implicações sérias. Por quê? Porque depende de todos. Sabe o que Nadab e Abiú fizeram? Eles, quando o fogo apagou, eles decidiram fazer do jeito deles. Fazer do jeito deles. Não. Vamos acender esse fogo. Apagou, ninguém está vendo, vamos acender. Pega aí um foguinho aí em qualquer lugar. Pega um foguinho aí e acende de novo, ninguém vai ver. E sabe o que aconteceu? Quando eles fizeram isso, eles colocaram fogo. O fogo de Deus veio. Aleluia! Amém? O fogo de Deus veio. Só que consumiu os dois. O fogo de Deus veio e matou os dois. Por quê? Porque eles estavam fazendo do jeito deles e não do jeito de Deus. Por que às vezes por que existem pessoas que estão mortas espiritualmente? Mortas espiritualmente, porque estão fazendo só aquilo que lhe convém. Não fazem do modelo de Deus, não fazem segundo o que a palavra de Deus diz, mas tem a sua própria interpretação, tem a sua própria aplicação. E aí sabe o que acontece? Nós vivemos uma geração que perdeu o temor de Deus. Sabe por quê? Porque hoje tudo que é errado, todo erro, vira uma justificativa para dizer o seguinte: tem nada a ver, tem nada a ver, o que tem fazer isso? O que tem eu fazer isso, aquilo outro? E aí sabe o que acontece? A cinza vai se acumulando. E a cinza, se ela pode gerar alguma coisa, no máximo é fumaça. E eu não sei você, mas você gosta de fumaça? Já viu assim? Você está lá assim, aqui na cidade é uma tragédia, dá o tempo de seca, o que as pessoas fazem? Ateiam fogo nos lotes, para fazer o quê? Para não ter que pagar um cara lá para limpar. O fogo é mais barato. Mas aí o que acontece? Aquela fumaça só polui a cidade inteira. Você está lá na sua casa com a roupa limpinha no varal, né? A irmã lavou, tudo limpinho no varal, saiu para trabalhar, e aí quando chega em casa, está lá salpicada o lençol inteiro as roupas, tudo. Por quê? Porque a fumaça subiu, o vento levou, e aquilo ali trouxe o quê? Incômodo. Se existe uma coisa que fumaça faz, é incomodar. O fogo, todo mundo quer estar perto, amém? Do fogo nós queremos estar perto. Mas olha, a fumaça, o que ela faz? Ela impregna na gente. A sua roupa fica fedendo. Você lavou o cabelo naquele dia, você fala assim: deixa eu ficar correndo aqui para lavar o cabelo hoje, para não impregnar aquele negócio. Eu não tenho esse problema, graças a Deus. Mas você tem, né? Acordou, né? Volta para a palavra, querido. Mas presta atenção, querido. Nós olhamos para isso tudo, e a gente olha para a nossa vida e fala assim: mas peraí, o que nós temos que aprender? O que nós temos que aprender com esse... Olha o quanto que o Antigo Testamento é importante. Porque quando eu olho para isso, eu estou lendo o texto pelo texto, eu estou dizendo: não, isso é lá para aquele povo lá. Não, isso é plenamente aplicável para você hoje como sacerdote. Você é um sacerdote, você é responsável por o fogo ser ateado, acender e manter esse fogo aceso na sua vida. A vida de Deus, ela tem que representar, estar presente na sua vida todos os dias. Mas o que acontece?
Tem muita gente que vem aqui no domingo, acende o fogo, né? O Espírito Santo vem, é movido por Deus e tudo, mas ele não precisa nem acabar o culto, sai aqui, e aí o que acontece? Já joga com um balde d'água fria, já entopa aquele fogo com cinza, fazendo o quê? Comportamento errado, fazendo aquilo que desagrada o Senhor. Querido, nós precisamos entender o seguinte: existe um grande engano que o inimigo tem implantado no coração das pessoas. Essa geração, ela se tornou, a nossa geração se tornou uma geração perversa. Sabe por quê? Porque não tem nada a ver. Você vai conversar com a pessoa e a pessoa, não, eu já sei, eu sei que isso tudo está errado, mais justificativa, mais justificativa. E sabe como que Deus vê isso? Deus lamenta, né? E aí o que acontece? O fogo dentro de nós se apaga. Sabe o que eu fico preocupado com a nossa geração, sabe por quê? Porque sabe quem está discipulando essa geração? Somos nós. Somos nós que estamos discipulando essa geração. Você pai, você mãe que está discipulando essa geração. E aí o que acontece? Nós continuamos enchendo a nossa vida de cinza, fazendo o quê? Nos nossos relacionamentos com práticas erradas. O pai vê o filho saindo todo dia para trabalhar e o que o pai faz é o quê? É reclamar, murmurar. É servo de Deus, mas está murmurando, reclamando de tudo. E aí o que acontece? O filho está enxergando. Como é que esse filho vai crescer? Com o mesmo comportamento. E olha, aquela história que os filhos repetem o comportamento dos pais não é lorota, é realidade. E aí o que acontece? Haja sermão, haja palavra, haja mensagem de célula, haja tudo. Tem gente, às vezes a gente se frustra, muitas das vezes, a pessoa se frustra, sabe por quê? Porque às vezes não adianta pregar, não adianta falar. As pessoas sabem, mas continuam fazendo o que é errado. E aí o que acontece? No final das contas, a culpa ainda é do outro. É aquela pessoa que fala assim, não, eu estou errado, mas o fulano também está errado. A mania de se justificar para fazer o quê? Apontar o erro dos outros, para falar que não é o erro, não está errando sozinho. No popular seria o sujo falando mal lavado, né? Mas olha, tem muita gente que está sujo, mas está tentando consertar. Tem gente que está sujo, que não está como deveria, mas ele está lutando para consertar. Agora tem gente que está sujo e está fazendo o quê? Está nem aí. Todo mundo faz, eu vou fazer também. E aí o que acontece, querido? Não há fogo que resista a isso. O que nós aprendemos com essa história? O que nós aprendemos com esse fato? Que Deus é amor, amém? Olha, o que eu queria dizer na verdade, e aí, por exemplo, às vezes a nossa mentalidade ela é tão errada, é tão complicada, que às vezes o que acontece? As pessoas entendem a mensagem da graça, o amor de Deus. Querida, a pessoa que entende a palavra da graça como uma desculpa para pecar, está interpretando a seu bel prazer. Não é o que a palavra de Deus diz. E olha que isso não é dessa geração só não. O apóstolo Paulo, ele escreveu isso aos Coríntios. Ele falou assim, que diremos então? Que diremos nós? Vamos aumentar o pecado? Vamos pecar mais para que a graça se manifeste sobre nós? Não. A graça já foi derramada sobre nós, amém? Ou seja, Ele é aquele que justifica o ímpio, Ele é aquele que perdoa os pecados. Mas eu tenho que entender que isso não é desculpa a pecar, pelo contrário. O pecado, quando você entende a graça, quando você entende que é amado, o pecado perde o poder sobre você. Mas olha, entenda uma coisa: a graça, ela representa, ou seja, o fogo de Deus, ele é a provisão completa, nunca vai faltar fogo. Se na sua vida o fogo de Deus não está fluindo, não está acontecendo, sabe por quê? Bom, das duas uma. Primeiro, Deus não falhou, ou não está fluindo porque tem muita cinza aí e precisa ser retirado. Sabe por quê?
Porque tem muita gente sincera, tem muita gente honesta, que está fazendo o quê? Ele ora, ele jejua, ele é dizimista, ele faz isso, ele faz aquilo outro, olha. Mas, mesmo assim, a coisa não rompe. Aí você fala assim, como que eu faço? Querido, é preciso olhar para dentro de nós e perceber assim, o que está atrapalhando? O que está impedindo? A cinza, ela faz o que? Ela não sufoca, ela impede o fogo de acender, ela dá fumaça, ela impregna, ela faz isso tudo. Se não tirar a cinza, esse fogo que está minguando aí vai apagar. E aí, existem muita gente que estão lá fora e estão frustrados. Por quê? Não, eu me dediquei, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, mas não resolveu nada. Por que não resolveu? Segunda coisa, a gente precisa aprender a colocar lenha nova todo dia. São dois atos que precisam ser prioritários na nossa vida. E aqui a gente começa a falar da sua vida com Deus. Olha, quando nós estamos ministrando vida cristã, a gente ensina sobre o seu momento a sós com Deus. Quando você faz o curso de consolidação, a gente ensina e te fala da importância de ter um tempo a sós com Deus. Quando nós chegamos na célula, a gente ensina a pessoa que ela precisa ter uma vida todos os dias, chegar diante do Senhor. Por quê? Porque isso é alimento. O que alimenta o fogo é a lenha. Não adianta você limpar e fazer, se tirar tudo da sua vida que desagrada a Deus, se você não se alimenta de Deus. A lenha representa o combustível, o alimento. É igual a fogueira. O que acontece? Você está lá na fogueira, está uma beleza nessa época, né? Está bacana, né? E aí o que acontece? A fogueira está lá. O pessoal senta, vai conversar, bater um papo. Mas na hora que o fogo começa a apagar, o que a gente faz? Mais lenha. Mais lenha. Joga mais uma lenzinha ali, outra aqui. E aí a conversa vai, a coisa. E o fogo faz o quê? Ele se mantém durante todo aquele período. Mas na nossa vida com Deus, tem muita gente que está fazendo o quê? Ele só coloca lenha no domingo aqui, quando ele ouve a mensagem. Aí chega, ele fica segunda, terça, porque na terça ele não vem fazer os cursos, porque ele nunca tem tempo. Ele não tem tempo, ele é muito ocupado. E aí na quarta-feira ele participa da célula. E aí pega mais um pouquinho de lenha. Um pouquinho. Mas o que acontece? Aquela lenha, aquela provisão, ela não é suficiente para todos os dias. E aí a chama da vida dele fica como? Apagadinho. A paixão dele por Deus, apagadinho. A força dele para vencer as intempéries, apagadinho. Querido, quanto mais fogo você precisa na sua vida, você precisa de mais o que? Lenha. A lenha é o que? É o seu relacionamento com Deus. Amém. É impossível ter relacionamento com Deus se você não ora. É impossível ter relacionamento com Deus se você não tem uma vida devocional, se você não se alimenta da palavra, não toma a palavra como alimento. Essa semana, há alguns dias atrás, alguns meses atrás, eu estava num retiro de pastor com a formiga, e aí o pastor Cezinha, lá de Laranjeiras do Sul, estava ministrando a palavra. E aí ele falou assim, lá na minha igreja, pastores, e os pastores, tipo assim, pastor querido, se um pastor vive, se ele não vive 24 horas pensando em igreja, ele não é pastor. E aí junta 200 pastores. O que a gente quer saber? A gente quer saber da igreja, quer saber como é que estão as coisas, o que está fazendo. E aí ele testemunhando, e olha que o Cezinha, pastor Cezinha, é um exemplo para qualquer um. Primeiro, um cara humilde, assim, ao extremo, não é capa de humilde, não, é humilde mesmo. Cara novo, de Deus, era o baterista da igreja dele, Deus chamou ele, se apaixonou por Jesus, e aí você se preparou, e aí estava fluindo com o pastor dele, aí o pastor dele enviou ele para uma cidade, que eles falavam que a cidade era cemitério de pastor, Laranjeiras do Sul, uma cidade, chegou lá, não tinha nada, e aí o que acontece hoje, 6 anos depois, 25% da cidade é da igreja dele. Uma igreja, ou seja, uma cidade de 30 e poucos mil, mais de 6 mil pessoas é da igreja dele.
cara continua humilde, simples. E aí ele contando, uma das coisas que me chamou a atenção, ele testemunhando, falou assim, não, que lá na igreja, nós temos lá uma torre de oração, nós estamos há tantos anos, eu não lembro, nós estamos orando 24 horas por dia. Eu falei assim, meu Deus, como é que funciona isso? Ah, tem um menino lá que vai de tal hora, a célula se divide, cada um tem um horário, eles vão manter isso. E aí, alguns anos atrás, eu ouvi, inclusive, o pastor Luciano Subirá falando sobre uma igreja dos Estados Unidos, a Hope, que eles estão há não sei quantos anos. O pastor Daniel esteve na Coreia, e a igreja na Coreia está há mais de 25 anos, eu acho que está 24 horas por dia em oração. Você fala assim, oração é a chave. Sabe o que é oração? É colocar lenha. Amém. E aí essa semana, diante das muitas coisas que aconteceram essa semana, eu estava lá, vi uma postagem da nossa igreja de Formiga, de um evento que teve lá no sábado. E esse evento era com a pastora Ângela, pastora Ângela Valadão. Ela é irmã do pastor Márcio Valadão. E eu já conhecia ela, não sei se você assiste a Rede Super, ela tem um programa lá que chama Gideões, não sei, que é os Gideões de oração. E aí ela foi para a Formiga para ministrar sobre intercessão. E aí ela foi falar sobre o quê? Sobre as torres de orações, a torre de oração, que a igreja, ou seja, está em oração 24 horas por dia. E aí eu não podia ir, porque eu tinha que dar aula aqui, e eu senti aquele impacto no coração para ir. E aí virei para a Dejane e falei assim, amor, eu queria que você fosse, mas eu tinha que dar aula aqui e tal. E aí Deus abriu as portas, querido. Tudo que precisava acontecer, aconteceu. As inscrições já tinham encerrado. Eu liguei lá e consegui as vagas. Não tinha não tinha como Dejane ir. Como diz, tentamos, e aí Deus abriu as portas, a Edsonina foi com ela. E aí, ou seja, elas foram impactadas pelo quê? Conversando com ela, eu falei assim, o que mais chamou a atenção? Os testemunhos. Testemunhos de uma pessoa que vive em constante oração. Querido, presta atenção no que eu estou te dizendo. Nós estamos vivendo um tempo, nós estamos vivendo um momento nas nossas vidas que nós precisamos ter atenção com isso. Querido, eu não estou falando de alguma coisa que nós vamos fazer tão somente, mas eu estou falando de algo que é necessário para as nossas vidas. Ou seja, a oração, o colocar a lenha, a oração, a leitura da palavra, o viver a vida com Deus, ela precisa ser algo que acontece todos os dias. E a Bíblia fala aqui que toda manhã. Sabe por quê? Precisa ser prioridade. Eu olho para isso, sabe o que eu percebo? O próprio Jesus, ele viveu isso aqui. O próprio Jesus, olha, tirava as cinzas todas. Você viu ele? Jesus, em alguma coisa, alguém conseguiu repreender ele? Nada. Mas por quê? Tinha uma vida constante de relacionamento com Deus. E aí o evangelista Marcos diz que, como de costume, ele estava de madrugada lá orando. Quando ele chegou lá diante, aos 12 anos, ele chega diante dos mestres da lei. Ele vai ensinar para eles a lei. Sabe por quê que ele foi ensinar para eles? Porque é lógico que ele tinha estudado. Não é automático não. Jesus, a Bíblia fala que ele crescia na graça e no conhecimento. E só tem um jeito de crescer na graça e no conhecimento: é desfrutando desse relacionamento, é desfrutando dessa vida. E aí eu olho para nós e eu penso o seguinte: nós estamos vivendo um momento, querido, que é hora de eliminar os culpados, eliminar a procura pelos culpados, mas a gente se voltar para aquilo que realmente pode mudar a nossa vida. Você sabe o que acontece, querido? Nós já ministramos sobre isso. Olha, o fogo de ontem não serve. O fogo de ontem, os sacrifícios de ontem não servem. O fogo tem que se manter aceso todos os dias. Você se alimentou hoje, sim ou não? E ontem? Anteontem? 3 dias. Então amanhã não precisa, né? 3
3 dias se alimentando, amanhã tá bom demais, não tá não? Ah, não, mas por quê? Mas pastor, assim, eu morro, né? Eu morro. E tem muita gente morta espiritualmente exatamente por causa disso. Porque não busca de Deus, não se alimenta de Deus. O que nós precisamos fazer? O que nós precisamos voltar? Nós precisamos olhar para isso e fazer o quê? Olha, nós precisamos voltar a nossa atenção para o Senhor. Sabe quem é que vai fazer? É Ele. Nós temos a garantia que o fogo não vai faltar. Mas a responsabilidade em manter esse fogo em nós é nossa. O que nós precisamos fazer hoje? Nós precisamos limpar o altar. Querido, por mais que eu queira, por mais que eu te ame, eu não posso limpar o seu altar. Eu não posso limpar o seu altar. Eu não posso segurar você para você não pecar. Eu não posso amarrar você dentro de casa para você fazer a coisa certa. Sabe quem tem que fazer isso? É você. E não se engane não. Não se engane não. O inimigo ele veio matar, roubar e destruir. E se você der moral, se você fizer, você sabe, na verdade, querido, na verdade, você não deve temer o inimigo. Em última instância, as pessoas estão sendo salvas, não é do inimigo não. Sabe por que nós pregamos para as pessoas serem salvas? Para elas serem salvas da ira de Deus. Porque o que vai consumir as pessoas, o que vai de fato lançar, assim, quem vai lançar as pessoas no inferno não é o diabo. Quem vai lançar as pessoas no inferno é o próprio Deus. Porque o inferno ele foi feito para o diabo e para os seus anjos. O diabo quer fazer o quê? Ele quer credenciar o máximo de pessoas para levar para lá junto com ele. Como assim credenciar? Fazer você viver longe do centro da vontade de Deus. Pastor, o senhor está falando de perda da salvação? Não. Mas eu estou falando de uma coisa que é muito preciosa e que você pode estar perdendo. Sabe por quê? O dia que você recebeu Jesus como Salvador, o diabo te perdeu, amém? Amém. Só que você ainda tem aí 100, 200 anos para viver, amém. E você precisa fazer uma escolha. Presta atenção. Você precisa fazer uma escolha se você vai viver no centro da vontade de Deus ou se você vai viver no conta-gota de Deus. Quando a gente está no centro da vontade de Deus, o favor de Deus ele é derramado sobre nós, ele é multiplicado sobre nós. E aí nós recebemos de Deus, nós somos cheios de Deus, porque a nossa vida, tipo assim, ela está alinhada. Mas quando nós estamos fora da vontade de Deus, e aí a gente começa a depender, ou seja, só da misericórdia de Deus, e aí tipo assim, a gente vive no limite. A gente vive no limite. Sabe o que acontece? A vida que Deus tem para você é uma vida abundante, amém? Fala assim, a vida que Deus tem para mim é uma vida abundante. Agora a vida abundante ela só vai ser realidade na sua vida se o fogo estiver aceso. E aí, qual que é a estratégia do inimigo? Fazer você apagar o seu fogo. Porque aí você perde o prazer. Ah não, tão difícil servir a Deus, tão difícil, esse negócio de orar, de ler a palavra, de fazer curso, de ir para a igreja, difícil demais. Ele perde o ânimo, a vontade, a força. Isso é tudo sintoma do quê? Do fogo apagado. Quando você está cheio de Deus, você olha para as situações todas, você sabe que os problemas exigem, que são reais, mas você pode dizer o seguinte: olha, com a força que Cristo me dá, eu posso vencer tudo. Glória a Deus. Ou seja, quando eu estou cheio de Deus, quando o fogo está aceso dentro de mim, a condenação vem contra você. Mas você tem condição de fazer o que quer dizer, não aceito isso, porque nenhuma condenação há para mim, porque eu estou em Cristo. Ou seja, quando o fogo está aceso, a minha vida flui. Agora, quando o fogo está apagado, tipo assim, para baixo é muito mais fácil, né?
puxar para cima, que vai ter pressão mesmo, não tem jeito. Viver a vida com de Deus, viver a vida com Deus vai ter pressão, mas toda a provisão que nós precisamos está no Senhor. Você crê nisso? Querido, nós vamos limpar o altar hoje, nós vamos jogar fora tudo que está impedindo a chama de brilhar. Querido, o chamado de Deus hoje para nós é esse. Nós precisamos tirar da nossa vida. Tirar o quê? Relacionamentos, atitudes, pecados. Quanta gente está vivendo de passado. Querido, nós somos uma igreja que tem 4 anos, e tem gente que está lamentando o passado. Um passado de 4 anos. Era tão bom quando acontecia isso, aquilo, aquilo outro. Querido, o melhor de Deus ainda está por vir. A vida do crente, querido, é de glória em glória. Mas o fogo, ele tem que se manter aceso. Nós precisamos acender um grande fogo aqui hoje. A glória de Deus, ou seja, ela virá sobre nós. Por quê? Última coisa. Sabe por que o seu fogo tem que estar aceso? Porque você vive no meio de uma geração impura. Você chega no seu trabalho, você chega na sua escola, você chega na sua casa, se eles não são crentes, e aí o que você vê? Perversidade, pecado, tudo errado. Tudo errado. E aí o que acontece? A Bíblia fala que aonde a luz chega, as trevas têm que ir embora. Amém. Sabe por que Deus te colocou nesse emprego? Não é para você reclamar das situações de tudo, é para você estar lá brilhando, é para você levar luz. Queridos, nós estamos vivendo um momento de crise no nosso país, e é nesse momento que a gente tem que levantar as mãos e dizer: olha, aleluia, Senhor. Por quê? Porque é o tempo de oportunidade. Quando o Deus desse tempo está cobrando a conta, e aí o que acontece? Tem muita gente sofrendo, perdida, e você tem a palavra de salvação nessas vidas. Você tem a oportunidade de fazer o que? De incendiar essas pessoas. Sabe o que precisa acontecer conosco? A glória de Deus precisa vir sobre nós. A glória de Deus não virá sobre nós se o altar estiver sujo. A glória de Deus não virá sobre nós se o fogo estiver apagado, se não tiver lenha. Mas o Senhor nos chama hoje a fazer isso. Quantos nessa noite estão aqui que olham para essa situação e olham para a sua vida e falam assim: a coisa não está fluindo como devia. Talvez você se lembre do seu passado e fale assim: no meu passado era melhor. Mas eu quero te dizer que o seu presente é a melhor oportunidade que você tem de construir um futuro melhor. Fica de pé no seu lugar. O ministério de louvor vem aqui. Querido, eu quero orar por você nessa noite. Presta atenção. O Senhor não está... O Senhor escolheu eu e você, amém? Ele escolheu a gente. E o que Deus quer fazer? Deus quer te incendiar. Deus quer mudar essa realidade da sua vida. Querido, nessa manhã, enquanto eu ministrava essa palavra, eu senti uma liberdade de Deus tão grande. E eu vi que o Espírito Santo ministrou na vida dos irmãos que estavam ali hoje de manhã. Eu tive um testemunho aqui agora há pouco, de uma irmã que estava no culto, e ela falou assim, o testemunho chegou agora, ela falou assim: pastor, a palavra de hoje de manhã foi tudo para mim. Eu estou feliz demais. Pastor, se o senhor quiser fazer um culto lá na minha casa, está aberto. Quiser fazer uma célula lá na minha casa, está aberto. Você sabe o que move as pessoas a desejarem isso? É o fogo. É o fogo. Eu creio que nessa noite Deus está nos chamando aqui para nos incendiar. E eu quero, de fato, eu não
quero que seja, não pode ser um movimento que nós fazemos porque é costume. Não. Mas meu desejo nessa noite é que Deus possa restaurar altares que estavam apagados. Não importa se estava apagado por causa que faltou lenha, porque estava sujo, porque o Senhor está aqui hoje. E enquanto você está ouvindo a palavra, você está sendo lavado pela palavra. A palavra, ela nos aperfeiçoa. E a oportunidade que nós temos agora é de aplicar essa palavra. Você não pode sair daqui simplesmente com uma informação. Nó, bacana, legal, né? No Antigo Testamento é aplicável à minha vida hoje. Não! Você tem que sair daqui hoje com uma decisão tomada. A decisão que eu tomei. Querido, eu olho para a minha vida e eu falo assim: tem muita coisa para melhorar. Olha, o fogo está aceso, mas ele pode ficar melhor. Depende de quem? De Deus? Não, depende de mim. Eu estou dizendo para você que no que depender de mim, eu vou me esforçar. Agora, querido, somos nós que fazemos isso. Se o seu altar, por alguma razão, estava apagado, eu quero te chamar hoje para a gente incendiar você. O Senhor, de fato, ou seja, fazer a obra completa da sua vida, te limpar, te encher de verdade. Se essa é a realidade da sua vida, eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Nós vamos adorar o Senhor com uma canção. E sabe, nós vamos adorar, e nós estamos crendo que enquanto adoramos, o fogo do Senhor vai descer sobre a sua vida. Altares que estão apagados, eu quero te chamar aqui à frente. Deus quer encher a sua vida. Altares que estão para se apagar, que a chama está fraquinha, que você está, cai não cai. Eu quero te chamar para você vir aqui e entender que isso vai incendiar você. Nós vamos adorar o Senhor. E eu quero deixar você na liberdade de sair do seu lugar e vir aqui de fato, porque se existe uma função do altar, é queimar. Acende o fogo em meu coração, que eu não resistirei e não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende o fogo em meu coração, que eu não resistirei e não controlarei.
você, para que isso não seja algo que se limite a esse momento. Eu quero profetizar sobre a sua vida, que você vai começar a ter experiências novas com o Senhor. O Senhor vai começar a te despertar pelas madrugadas. Você vai estar trabalhando e você vai sentir o impulso de começar a orar, de começar a adorar o Senhor. Sabe o que eu quero te falar? Quando isso acontecer, você vai se lembrar do que eu estou dizendo aqui hoje. E sabe qual é a sua atitude? Obedeça ao que o Espírito te impulsiona a fazer. Sabe o que a palavra diz? Não apagueis o Espírito Santo, não extinguais o Espírito Santo. Sabe o que eu quero dizer para você? Que o Espírito Santo vem sobre a sua vida para te encher, para te batizar com o Espírito Santo, para te batizar com o poder, com o fogo dele. Mas essa é a capacitação que você vai ter para brilhar lá fora. Pai, em nome de Jesus, levante as suas mãos. Pai, em nome de Jesus, nós oramos pela tua igreja. Ó Deus, nós não queremos, ó Deus, ser uma igreja de momentos de fogo, mas nós queremos, ó Deus, que o fogo continue ardendo continuamente nas nossas vidas. Ó Pai, nós entendemos que ser igreja não é estar aqui dentro, mas é que quando nós somos enviados lá para fora, o teu fogo é que vai fazer a diferença. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada membro, por cada pessoa que está aqui, oro por aqueles que não estão também, por aqueles que estão nos acompanhando pela internet. Pai, em nome de Jesus, eu oro neste momento para que o fogo do Senhor possa alcançá-los aonde eles estão. Pai, nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus, e declaramos, ó Deus amado, que nós vamos queimar o Senhor, que nós vamos incendiar os lugares em onde nós vivemos. Os nossos lares serão conhecidos pela presença do Senhor. Ó Deus, as realidades serão transformadas porque o teu fogo vai agir. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu oro pelo teu povo. Ó Deus, abre os nossos olhos, muda a nossa mentalidade. Pai, nós não queremos que seja apenas um momento após cada pregação, mas nós queremos, ó Deus, que o fogo venha arder continuamente na vida de todos nós. Ó Deus, eu oro por aqueles, ó Deus amado, que ainda resistem, que têm dificuldade, seja qual for a dificuldade. Ó Deus, eu oro para que o teu amor se manifeste na vida deles. Pai, eu oro, Senhor, para que cada pessoa que está aqui, ó Deus, o Senhor conhece os nossos corações, conhece a nossa vida. Ó Deus, em nome de Jesus, eu oro por experiências novas na vida de cada um. Nós queremos crescer no Senhor. Oh Deus, Pai, obrigado, Jesus. Obrigado pela tua presença. Obrigado, Deus, porque não há outro lugar melhor do que estar aqui na tua presença. Obrigado, Senhor, porque não há prazer melhor do que desfrutar da tua graça, desfrutar do teu favor. Pai, nós queremos crescer nisso. Nós queremos ser mais fervorosos no Senhor. Nós queremos ser fervorosos na oração, fervorosos na adoração, fervorosos, ó Deus amado, no conhecer ao Senhor. Oh Pai, ativa a tua igreja, Jesus. Acende um fogo, Jesus. Acende este fogo no nosso meio, que possa incendiar cada casa, cada família, cada lugar dessa cidade, em nome de Jesus. Levanta a sua mão comigo. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão preciosa do Espírito Santo são sobre as nossas vidas. Desfrute delas, em nome de Jesus.